Olá, olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando o nosso programa Visão Social aqui pela sua, pela nossa TV Mundo Maior. E olhe, por favor, nessa dificuldade toda que a gente está vendo aí para todo mundo, para você e para mim, a Cidade da Luz está fechada e não entra nada, quer dizer, as doações caíram. Então vocês imaginem também para a Fundação André Luiz. Então olha, precisamos da sua ajuda. Então você se torne um membro do clube amigosdaboanova.com.br. Se você já é, busca aí outra forminha de ajudar. Você pode ver isso pelo 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Contamos com você. Ok? E para fazer aqui as perguntas, você já sabe os nossos e-mails, visãosocial@feal, de Fundação Espírita André Luiz.com.br, Cidade da Luz, @cidadedaluz.com.br, é o WhatsApp. 71 é o DDD daqui de Salvador, e o telefone é o 999 44 231. 999 44 231. Ok. Meus amigos. Eu estava buscando um material que eu tenho na época que eu fazia filosofia, não é? Para poder ter uma ideia das coisas assim, né? Que é sempre bom a gente, né, estar visitando esses conceitos filosóficos. E eu estava vendo que Platão, filósofo Platão, né, aquele que foi discípulo de Sócrates, na sua Utopia, ele falando, Danilo, que os dirigentes podem mentir. Eu acho que esse povo que dirige aí estados, municípios, público, eu acho que andou lendo muito Platão, tendo a informação de Platão. Diz que pode mentir, mas só eles, os cidadãos, não podem. Porque eles vão mentir porque eles sabem o que é melhor para o povo. Olha que miséria. Eles sabem o que é melhor, então pode. Então a gente percebe que, olha, essa cultura, não é, do político mentir, não é uma coisa recente, não. Não é verdade? E a partir da década de 90, né, o dicionário de Oxford já existia uma palavra pós-verdade. E esta palavra virou a palavra da moda. Não é? E ela se tornou muito conhecida a partir da posse de Donald Trump, quando ele disse que teve mais gente na posse dele que de Barack Obama. Mas as fotos aéreas disseram o contrário. Aí os assessores de Donald Trump disseram que não, que era uma visão alternativa. Então, a mentira passou a ser uma visão alternativa. Então, pós-verdade, as pessoas pensam que é uma verdade mais forte, não é não. É uma fake news, fazendo desconstrução de fatos. Então, tem um fato, mas a pessoa faz prevalecer a sua narrativa, a narrativa de quem a pessoa gosta, de quem a pessoa ama. E a gente está vendo isso tão fortemente, né, no nosso país. E a gente está vendo também na nossa casa, né? Então, um filho nosso faz uma bobagem, o fato está ali, mas dá uma versão totalmente... É uma pós-verdade. E que lamentável, não é? Vocês sabem qual é o princípio da pós-verdade? O princípio é o seguinte: eu ouvi,
Se eu acredito, é verdade. Imagine. É por isso que a gente vê aí essas manipulações de todo jeito, de toda a natureza, não é? Então, se eu acredito e é verdade, não me venha dizer que não é não, que eu vou me tornar agressivo com você. Eu vou hostilizar você. E que lamentável, né? Como a imprensa brasileira, de um modo geral, está sendo hostilizada, né? Pelos grupos radicais, aí ideológicos, ali na porta do Palácio da Alvorada, Band, Globo, Folha, não pode mais ficar. Aí, mas aí eu acho tão interessante, não é uma defesa da Globo não, que eu nem assisto. Mas não assisto é porque eu só assisto agora canais fechados. Globo lixo, não sei o que. Eu me lembro que quando o Lula foi solto, aí agora, também falou mal da Globo. Então quer dizer, vai se falar mal quando as pessoas não estão ouvindo o que seja do seu interesse. Então há muito cuidado com essa pós-verdade, né? E a gente vê dentro da doutrina espírita, agora me inventaram que é daqui a 30 anos que se consome a transição planetária. Gente, é possível que daqui a 30 anos eu não esteja nem mais aqui para dizer, olha para isso, e eu fiquei 30 anos esperando. Aí falam também, inventaram aí uma história de 3 dias de escuridão. Não é nem um eclipse, porque eclipse não é quando existe a Terra, a Lua e o Sol alinhados, é aquele momento ali, não é? Então 3 dias significa que a Lua parou na frente do Sol. Isso, gente, é fake news espiritual, é pós-verdade, é conversa. Não acredito nisso não. Mas vamos aqui às suas perguntas. E como é? A gente vai fazer direto, Danilo? Fazer direto sem... Sim. Então vamos lá, dá tempo? Danilo tá namorando, tá cheio de espinha ali no rosto. Danilo, olha, se você conhecesse minha mãe, esse mês é mês de Santo Antônio, apesar de que agora estou antecipando feriado, você nunca sabe quando... Providencie Santo Antônio aí pra você. Cláudia do Vale, de Campo Maior, no Piauí. É professor de filosofia e diz que já trocou mensagens comigo há 6 anos por e-mail. Atualmente frequenta o Vale do Amanhecer, que tem como hierarquia Deus, Jesus e Seta Branca. Eles defendem que Seta Branca foi Francisco de Assis. Quais as suas considerações sobre essa doutrina fundada por tia Neiva? Há de fato incorporação das entidades? Cláudia, eu conheci em Brasília, né, e fui ver até o atendimento. Olha, uma visão minha. Eu achei uma coisa assim meio confusa. E eles estarem assim usando aquelas vestimentas parecendo assim de história infantil. Eu achei aquilo estranho, não é? Eu sei que toda religião leva a Deus e prega o bem, semeia o bem. A exceção é exatamente quem não faz isso, não é? É a exceção, que o princípio norteador é este. Mas olhe, eu não senti uma afinidade não, tá bom? Mas olha, eu fui 2 vezes, né? E o pessoal saiu me mostrando, mas aí é uma impressão minha. Eu não vivenciei o processo, tá bom? Daniel Brandão Neto de Uberaba. Daniel, olha, aí em Uberaba, um centro para você frequentar, um que eu fui fazendo palestra faz anos, mas eu acho que ainda continua aí firme e forte. É o Centro Espírita Batuíra. Gostei da simplicidade da casa, não é? Gostei assim
da vibração da casa. Mas faz 1 milhão de anos, viu, que eu fui fazer uma palestra lá. Rival Modesto de Araújo, é de Sorocaba, São Paulo. Eu amei o nome dele. Ele é um rival modesto. Quer dizer, não é um rival orgulhoso, não é um rival brabo, é um rival modesto. Ouvi o senhor às sextas-feiras, 18h30, pela TV Mundo Maior, mas mudaram tudo. Qual o seu horário atual? Na Mundo Maior não é domingo, o atual já mudaram, não é mais domingo não, Regiane? Esse segundo às 14h30? Ah, porque é da rádio. Mas ele está perguntando aqui, TV Mundo Maior. Ele falou aqui, ó, eu ouvi o senhor às sextas-feiras pela TV Mundo Maior. Então a TV Mundo Maior é domingo. Sim. Domingo, meio-dia. Então, rival, é domingo, meio-dia. O nosso programa aqui da Boa Nova, que é segunda às 14h30. Olha, você veja o que é a indução, Danilo, da criatura. A criatura leu assim, ouvi o senhor, ouvi, já ligou logo a rádio. Não é? Aí já botou e não viu que ele botou aqui pela TV Mundo Maior. Não é? Você vê, é por isso que vai fazer uma prova e perde. Você sabe que eu fui professor da Academia da Polícia Militar, não é? E eu era professor de comunicação e expressão dos cadetes. Então a minha prova era o seguinte: marque uma cruz, a resposta certa. Quem botasse um X, mesmo que a resposta fosse certa, eu considerava errado, porque eu pedi que marque uma cruz. Minha matéria era comunicação e expressão. Então eu ainda falava assim, faça um círculo na resposta, na letra da resposta certa. A pessoa fazia um X, eu errado. Até hoje eles falam disso. Até hoje eles falam disso. Nós vamos o quê? Nós vamos à inserção agora e depois eu volto, né? Vamos aqui, olha. As pessoas me perguntam tanto nesse período de quarentena, de isolamento social, o sentido da vida. Quantas pessoas estão pensando nisso? Veja aí, umas considerações que eu fiz. Eu volto a me despedir. Qual é o sentido? O sentido da vida, não é? E olha, eu tenho respondido que o sentido da vida é o sentido que você dá à sua vida. Este é o sentido da vida, não é? Então você gera o objetivo da sua caminhada, você gera ali o desafio de ir adiante. Eu tenho falado muito isto, não é? Então, me chegou também a pergunta assim, Medrado, e como sair deste vazio existencial? Então aí já não é apenas uma questão de sentido da vida, não é? É por que se estabelece este vazio existencial. Mas interessante que tem um filósofo, Michel de Montaigne, ele diz o seguinte, ele dá em verdade 4 aspectos de você encontrar o sentido da vida preenchendo um possível vazio existencial. Fala ele do conhecimento de si, mas não apenas, como Sócrates dizia, conhecimento de si, a solidão, olha, vocês vão ver que contemporâneo o que ele diz. A solidão, o prazer e a meditação sobre a morte. Então Montaigne, ele é chamado de Senhor Montaigne, ele é Michel de Montaigne porque ele nasceu no castelo de Montaigne. Então ele diz que o conhecimento de si é importante como forma de você sentir, não é? Como você está vendo o mundo e as questões envolvendo o mundo. Então ele fala que isso é muito importante, não é? Você fazer
este encontro, esta busca. Olha que interessante, porque, olha, ele foi do século XV, XVI, por aí. Entre 14 e 16, não estou sabendo precisar agora. Mas olha, ele antecipou Freud em quantos séculos? Porque Freud vem propor exatamente isso, né? Você se mergulhar, qual é o princípio da psicanálise? É você ir lá para os porões do seu inconsciente, né? Buscar lá o que está embaraçado. Eu disse isso recentemente, que eu achei a metáfora muito boa. O que está embaraçado, né, em sua mente. Então Montaigne diz que o conhecimento de si é importante para isto, né? Para você se dar conta o que lhe gera angústia, o que lhe gera satisfação, o que lhe gera prazer. Vamos abordar que ele se dedica a essa questão também do prazer. Então, é essa a importância do conhecimento. Porque nós fazemos exatamente o contrário, não é? A gente procura se defender, isso Freud abordou, a gente procura defender o nosso ego, não mergulhando nesses nossos porões e cavernas, não é? Daí o princípio da psicanálise e da associação livre, né? De você falar e a linguagem ser o instrumento, digamos assim, de devassa, não é? A linguagem. Então aí surge também o ato falho, que você de repente, olha, na linguagem algo escapole. Então, como eu estava dizendo, são os 4 aspectos que ele propõe, né? O conhece a si mesmo, a questão da solidão, prazer e meditação sobre a morte. É uma coisa muito interessante. Solidão, olha o que Montaigne diz. Montaigne diz que você pode se encontrar na solidão ou gerar uma inquietude maior na solidão pelo encontro com você. Olha que interessante isto, não é? Olha que interessante, não é? Bem atual. Ele se isolou, ele tinha a prática do isolamento. Então, ele acha que é importante também, não é? Você, nesse preenchimento do seu vazio existencial, ter os seus momentos de solidão. Porque aí você vai realmente conhecer você mesmo e ver se você, aí já é uma consideração minha, o que eu depreendo, se você efetivamente se tolera, se suporta. Então, na solidão você vai ter esta dimensão de você com você, possivelmente até para entender melhor a visão do outro sobre você, não é? Então, a gente precisa, nessa compreensão de nós mesmos, identificar na solidão se nós somos de fato sociáveis. Porque se você não é com você... Então eu falava no Instagram como uma pessoa assim, eu temo a solidão. Você teme a solidão por quê? Porque você tenta sufocar a sua voz, porque você pensa mais nos seus problemas, não é? Então, por quê? Tem que identificar. Olha a primeira proposta de Michel de Montaigne, que é exatamente você, não é? Se conhecer, ver aí o que é que está lhe faltando, como fazer, não é? Então, é muito interessante isto. Montaigne propõe também, como preenchimento desse vazio existencial, esse terceiro passo, o passo do encontro do prazer. Você precisa ter prazer na sua vida, algum prazer, seja qual for o prazer, desde quando não seja o vício, não é? Então, no momento que você encontra prazer dentro dessas já 3 perspectivas, não é?
você já começa a formar esse quebra-cabeça, não é? Do preenchimento desse vazio existencial. E o quarto aspecto e o último na visão de Montaigne é exatamente meditação sobre a morte. Olha, interessante, não é? Então, o que é meditar sobre a morte? É deixar de temer a morte. Tem gente que não gosta nem de falar na palavra. Olha, não quero nem saber. Não quero nem saber. Não é? Mas é fato, é inexorável. Então, não temer a morte é uma confrontação também com o vazio existencial no momento que a gente teme a finitude, não é? Olha outra coisa interessante, olha que pensamento de Montaigne, olha que fantástico. A utilidade do viver não está na duração, está no uso que dela fazemos. Vou repetir. A utilidade do viver não está na duração, está no uso que dela fazemos. Da utilidade que damos à nossa vida, não é? Pois é, mas não é isso, gente. O sentido da vida é o sentido que a gente dá à nossa vida, não é? Não é uma cartilha, não é uma cartilha que a gente lê, não é uma cartilha que a gente tem que seguir, mas é algo que a gente precisa se encontrar, não é? Mas ainda dá para eu responder uma perguntazinha aqui de Luciene Porto, que é de São Paulo, capital, e ela diz: onde vamos chegar, Medrado? Recebo tanta informação de espírita sobre a pandemia que já não sei o que pensar. E Luciene, e tudo uma fantasia, a maioria, olha, 99%, né? Transição planetária, aquilo que eu estava falando há pouco, já tem gente dizendo que a transição planetária vai durar 30 anos. Meu Deus, então onde é que tira essa fantasia? Que vão ter 3 dias, meu Deus, as pessoas, sabe, uma necessidade que as pessoas têm de serem profetas do apocalipse. Olha, nada de transição planetária que está gerando pandemia. Sempre houve. Então também, a gripe espanhola estava na transição planetária, a peste bubônica estava na transição planetária. E essa de hoje, não é? A pandemia do Covid-19, olha, já está aí todo mundo debruçado em cima, já tem vacina que está sendo testada, totalmente diferente dos outros episódios, né, da gripe espanhola, totalmente diferente da peste bubônica. Eu sei, Luciene, bem o que você está falando, e eu vou dizendo, as pessoas me perguntam, eu vou falando o que eu penso. Olha, gente, vamos ficar por aqui. Me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Agora, se não quiser também, paciência, eu vou seguir meu caminho. Tô nem aí. Tá bom, gente? Um abraço, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.